A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos, hoje, amanhã e nos próximos 3 dias, sexta, sábado e domingo, nós vamos tratar assuntos bem teologicamente profundos. Nós vamos analisar contexto teológico nos originais, 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento. Então nós vamos falar de hebraico, tá? A ideia é fazer uma leitura comparativa. Já tem um tempinho que a gente não faz esse tipo de análise aqui no canal, para a gente analisar as traduções, a diferença sobre tradução e transliteração. A gente vai transliterar alguns versículos bíblicos. Vamos lá, alguns avisos. O primeiro deles: eu não sou fluente nem em hebraico e nem em grego, mas eu pesquiso o contexto e analiso o original para a gente poder aprofundar o sentido. Eu fiz isso com o Salmo 23, com Gênesis 1 e 2, se eu não me engano, que eu li o original, o transliterado, o original e a tradução. Tem vídeo no canal sobre tradução e transliteração, as diferenças, em que eu falo sobre versões bíblicas. Tem essa leitura comparativa do Novo Testamento com João capítulo 1, do 1 ao 14, em que eu faço um paralelo, talvez uma das principais passagens do Novo Testamento. E não é diferente agora. Nós vamos pegar 3 passagens hoje, amanhã e domingo, ou pelo menos 3 vídeos nesta semana no decorrer dos dias. Eu tento ser sexta, sábado e domingo, mas muitas das vezes não é possível, certo? A passagem de hoje que eu vou ler, a versão que eu vou usar é a King James, a tradução bíblica. Todas as imagens, fontes, tá tudo aparecendo aí na tela, então vocês não vão se perder. Eu vou para Êxodo capítulo 4, versículo 24, tá? Antigo Testamento, Êxodo capítulo 4, versículo 24, é a parte que fala da circuncisão. Por que eu usei a versão da King James? Porque esse versículo, ele é muito controverso, ele é muito complexo, e essa versão deixa claro e junta partes duvidosas e fica um contexto mais específico. Vamos pro versículo e depois a gente entra na explicação contextual, certo? Êxodo 4, 24. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Esse é o versículo. Vamos à explicação. Aqui, o anjo da morte, ele passou na hospedaria onde Moisés estava no caminho para o Egito, e ele foi tentar tirar a vida do filho de Moisés, que especificamente eu acredito, tudo indica que seja o Gerson, o primogênito, tá? Não tem... O que acontece? Tudo aqui vai partir de conjecturas, tá? A versão da King James deixa claro que é tirar a vida do filho, de seu filho, ou seja, de um dos dois, tá? Moisés tinha 2 filhos, o mais velho era o Gerson, então aqui fica subentendido que é o mais velho, mas por dedução. E por que eu tô falando isso? Porque se você retornar ali um versículo para trás, e eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel para que me sirva, mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu primogênito. Então aqui a própria Bíblia já deixa claro, se você voltar também mais um pouquinho, verso 22, então dirás ao faraó, assim diz o Altíssimo, meu filho primogênito é Israel. Então assim, se você for vendo as referências, isso aqui é uma clara referência ao anjo da morte, passando como a 10ª praga, e mataria os primogênitos de quem não passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então, lendo a versão traduzida da King James, que neste caso seria o Gerson, o mais velho, certo? Então, sanamos a primeira dúvida. Vamos contextualizar o capítulo 4 de Êxodo, porque como é um estudo comparativo, então não dá para eu chegar e ficar só jogando comparações, tá? Esse versículo em si refere-se a Moisés ou possivelmente um dos seus filhos que não havia sido circuncidado. Tanto é que se você for pegar no finalzinho da passagem, você tem lá que a Zípora no 25 disse que o Moisés era um esposo de sangue, relacionado no 26 à circuncisão. Então, do 23 ao 26 está tudo bem explicadinho, mas não detalhadamente, que é o papel dessa análise aqui, é justamente entender o original. Se você pegar no original, tá? Tem a imagem aí, hebraico.pro, é de onde eu tirei o transliterado, que é o original puro,
certo? Então, se você pegar aqui no 22, então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, referência ao primogênito. E no 23, e eu tenho dito, reforçando o 22, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu mataria teu filho, teu primogênito. Então já está ficando claro, o faraó vai recusar, eles vão ter problemas, e o Altíssimo vai ferir o primogênito. E acontece no 24 tudo que aconteceu. E se você pegar a leitura do transliterado, tem esse conectivo, o e aconteceu no caminho, ou seja, já deixando a entender que essa junção de informações tenha a ver com o fato de que Deus, o Altíssimo, preparou essa circunstância que Moisés descumpriu. Zípora ainda fala que ele é marido sanguinário porque ele não cumpriu a lei que causaria a morte. Então, nesse caso, o não cumprimento da aliança, do mandamento, causaria esse problema. Então, o original está dizendo exatamente a mesma coisa que a tradução. Por que eu pego e comparo? Porque você vê no 25, por exemplo, comparando, tá, as duas versões, na Bíblia, na tradução, está dizendo: contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim esposo de sangue. Talvez, partindo do pressuposto da tradução e da transliteração, na original está dizendo: lançou aos pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. E desviou-se, ou seja, foi um momento tenso, mas aqui está falando de tocar os pés. Tá? Então o que tem de diferente aqui? Ela submissa à ordem de Moisés, ou seja, Moisés como sendo o chefe da família, ela disse o que disse, mas ela, em respeito a ele, se atentou. Na tradução talvez quis dar uma ênfase, você cumpriu a sua parte, mas não com o seu filho, então você vai matar a gente, entendeu? Meio que dando a entender que houve um clima tenso, e até no 27, nesse meio tempo, o Altíssimo ordena a Arão, ou seja, enquanto estava tendo todo esse problema, e Moisés recebeu a ordem do Altíssimo de que ele seria ajudado por Arão, então nesse meio tempo ele já estava organizando, já demonstrando também a onipresença de Deus, tá? É um tema complexo porque tem estudiosos que dizem que algumas representações bíblicas dessa passagem, filmes, enfim, novelas, de que foi o anjo da morte, ou o próprio Altíssimo feriu Moisés. A King James, que é a versão que eu acredito que seja mais próxima da realidade, o anjo da morte feriu o filho. Foi tirar a vida do filho, e a Zípora evitou a partir da circuncisão, cumprindo o mandamento antes de ir para o Egito, ou seja, no caminho, no decorrer da travessia do processo do início do ministério de Moisés. Então, fica aí as diferenças da tradução, da transliteração, as interpretações. Não é tão complexo quanto parece. Se você pegar a tradução, você vai ver que no 24 do original tá só assim: aconteceu no caminho, uma estalagem, que o Senhor, tá? E se você pegar, tá ali o tetragrama Yod, Rei, Vav, Rei, no original, transliterado, ou seja, puro, sem visão do tradutor, e o quis matar. Porém, quando você tem um envio de um mensageiro, de um anjo a mando do Senhor, como foi o caso de Miguel em algumas situações, na própria luta pelo corpo de Moisés, é como se o próprio Altíssimo tivesse lá. Então não é tão o próprio, então, e a própria visão cristã que nós temos de que no paraíso, no Éden, Adão não falava diretamente com o Altíssimo, e sim com o Cristo, né? Que Cristo era o verbo, a palavra. Então tudo configurava para que o Adão, a Eva falassem com o Jesus, que era Deus, mas não o próprio tetragrama, o Altíssimo em si, tá? Espero que tenha ficado claro, mas é que às vezes a gente pode criar uma dificuldade de entendimento, de interpretação. A visão judaica crê que foi o próprio Altíssimo, não existindo outro, né? Não existe Jesus, apesar que está havendo mudanças, mas espero que tenha ficado claro. E só para a gente criar um contexto
de interpretação do capítulo 4. O versículo é enigmático e é difícil de se traduzir. A diferença não está apenas nas palavras, mas na dificuldade de aceitar a ação direta e hostil do Altíssimo contra o Moisés. E a tradução é bastante literal, mas a interpretação teológica é complexa, como eu falei. Abre precedente para você pensar se foi contra, se foi o próprio Altíssimo, se foi um enviado do Altíssimo, que é o próprio Altíssimo na configuração presente, enfim. E depende muito do comentarista. Alguns sugerem que o sujeito, o que procurava matar, ou seja, quem foi atentado, não foi o próprio Altíssimo, mas sim um anjo, um mensageiro de Deus, buscando harmonizar a passagem com o caráter do Deus revelado em outros lugares. Então fica meio difícil você pensar, sendo que no futuro, analisando uma passagem que tem o Altíssimo, quando Moisés pergunta o nome do Altíssimo, realmente era o próprio Deus na sarça, como fogo que não consumia. E também quando o Altíssimo se revela para Moisés passando na terra de costas para Moisés. Isso era uma teofania, quando de fato Deus se representa. Mas nesse caso, não. Nesse caso, o original diz que era o próprio Deus. Então, se você for pegar aqui, vai fegeshehu, tá até aí, eu vou pôr a imagem da tradução, YHVH, né, no caso, vai evaquesh, ou seja, o próprio Altíssimo, no original, tá dizendo que foi o próprio Deus. Mas quando Moisés pediu para vê-lo, quem ver a minha face não poderá viver. Então, é contrastante, entendeu? E outra, tem passagens na Bíblia que Deus tem a possibilidade de permitir o mal, então eu acredito que foi um envio de um mensageiro. É que no original, né, trazido de uma língua oral, eles cortam muitos detalhes comunicativos que o tradutor da King James colocou para facilitar. Algumas traduções, como a Almeida, por exemplo, diz que era tirar a vida de Moisés, tá? Por mais que não clareie totalmente, né, esse vídeo seja para ampliar um pouco os horizontes, a gente não vai saber 100% do que aconteceu ali nesse fato registrado. A gente crê que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, mas alguns estudiosos creem que foram vários autores ao longo do tempo, até compiladores pós-exílio babilônico, já judeus, certo? E, no entanto, já continuando aqui o escrito que eu fiz para a gente entender um pouquinho mais, o hebraico aponta claramente para o próprio Altíssimo como sujeito. E por que essas diferenças? Ambiguidade da língua ou do original, palavras em hebraico têm significados múltiplos, foi o que eu acabei de dizer. Se o Altíssimo não pode mostrar a face, nem o próprio nome, então automaticamente entende-se que, sendo ele justo e sendo ele a própria luz, né? Porque o primeiro comando de Deus na criação era que haja luz. Então ele não criou nada, porque houve a incidência, a ocorrência do Altíssimo sobre a terra que não tinha, sobre o abismo que não tinha forma. Nesse caso, ele era a luz, não criou nada. Então, nesse caso, tem que tomar cuidado que o hebraico era uma língua oral que foi transformada em uma língua escrita, certo? O tradutor, ele escolheu o melhor significado com base no contexto, tendo em vista que o latim é um parente muito, muito distante, nem tem proximidade. É um primo do primo do primo. Então não tem como. O latim é uma língua muito, muito diferente. Tá? É uma família linguística diferente do hebraico. Tá? Até a forma que é escrita não tem vogal. É uma língua sem vogal. Tanto é que a vocalização do hebraico justamente para facilitar a comunicação. Certo? E a base é muito subjetiva. Então vai da sua leitura, da versão da Bíblia que você está lendo. Faz mais sentido. Eu estou tentando trazer uma análise para ficar um pouco mais claro de que também não é tão fácil a interpretação, tá? Depende muito dos manuscritos. O Antigo Testamento, embora ele está bem preservado, o texto massorético original, trazido quase que perfeitamente do oral, tem muitas variações pequenas, né? Variações mais diversas, tem pequenas variações, mas são variações diversas devido ao contexto, né? Entre as diferentes variações, né? Temos as tradições textuais antigas, como a Septuaginta, os manuscritos do Mar Morto, que tem vídeo aqui no canal, e tudo isso varia muito, e o próprio texto massorético original. Em casos raros, os tradutores
podem preferir a leitura do manuscrito antigo diferente, por exemplo, a Septuaginta, e trazer da Septuaginta, que foi o caso de um versículo que nós vamos falar dele em outro dia, tá? No decorrer do final de semana, certo? E os métodos também de algumas traduções variam muito, seja equivalência formal, que busca o sentido literal, transliterado puro, ou uma equivalência dinâmica, uma paráfrase, uma frase que significa próximo do original, mas não necessariamente original. Fora a questão de léxico, analisar a questão da palavra, que encaixaria melhor tendo em vista com o hebraico original. Só para vocês terem uma base, o dinheiro ele tem um sentido diferente. Nós, brasileiros, ocidentais, temos uma visão de dinheiro monetário, poder de compra. Já o judeu em si, não. O judeu ele enxerga o dinheiro como o desejo. Tenho condição, tenho o desejo, vou comprar. São visões diferentes. A gente entende ter muito dinheiro como um alto poder de compra. Às vezes você não é rico, mas você tem um bom poder de compra, sabendo comprar. Então são visões... A visão oriental asiática é diferente da visão ocidental latina. Vamos lá. Teologicamente, o capítulo 4 ele é muito denso e ele marca o fim das objeções de Moisés, a profunda natureza do eterno, a capacidade divina de capacitar os incapacitados ou limitados. E a seriedade da obediência, referência a Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 ao 28, com relação à obediência, tá? Algumas passagens importantes do capítulo 4 para entender o contexto: confronto da incredulidade de Moisés, os sinais que Deus daria para ele poder enfrentar o faraó, Êxodo, no capítulo 4, versos 1 ao 9. Deus responde a toda a insegurança com 3 sinais miraculosos. O primeiro deles, o bordão se torna serpente, que está nos versos do 2 ao 5. E o bordão volta a ser cajado. No caso ali, o cajado seria referência ao cuidado de Deus, aos milagres que ele mostra para o povo, tá? O símbolo de poder da transformação do cajado em serpente, o fato dele pegar essa serpente, né, Ureu, que era um símbolo de soberania, um poder faraônico, ele pega pelo rabo da serpente, a ponta da cauda da serpente, que isso era a forma mais perigosa. E ele mostra que Moisés teria o poder para fazer muito mais, tá? E o cajado é a representação da vara de Deus e do próprio Espírito Santo, né? As operações do Espírito se deram através do cajado. A fé em ação, a crença da cura através da mão leprosa. Para a gente não se estender, que o vídeo já está beirando os 20 minutos, água se transformando em sangue, ou seja, mostrando que a fonte de vida não vinha de Deus para os egípcios, e sim do Nilo. Então ele transformando a água em sangue, ele mostraria que quem manda em cura, quem mata e tudo é Deus, certo? E a objeção da incapacidade, e apesar dos sinais todos, Moisés levanta uma quarta hipótese da falta de eloquência e o Senhor o repreende, falando que ele é quem cria o mudo, o cego, quem dá vida, tira a vida, dá voz, tira a voz. Tá? Resposta com relação à soberania, no verso 11, Deus responde a esta pergunta retórica e afirma sobre a soberania dele, e com relação a justamente isso, a capacidade, a garantia de capacitação vem dele. Tá? Essas são as objeções. Vamos adiantando um pouquinho. Aqui mais para baixo fala do retorno ao Egito, o confronto com o faraó, a aliança, advertências que ele daria ao faraó, e o incidente da estalagem, que foi o que eu comentei, a seriedade da obediência, tá? E os filhos, né, Gerson e Eliezer. Então fica aqui a questão da desobediência pela não circuncisão, seja ela do Gerson, seja ela do Eliezer. Então, essa questão também de matar o Moisés, mas Moisés cumpriu o que foi dito, então assim, não fica muito claro, mas fica aqui mais uma interpretação. E o papel da Zípora como esposa, referente à desobediência de Moisés, e o termo esposo sanguinário, Hatan Damin, é difícil significar se o marido, pode significar que o marido que obteve através de sangue, ou seja, a circuncisão, ou seja, a aliança, ou seja, ele deu sangue pela família e ela também, e isso criou a aliança de sangue, ou o marido que exigiu sangue, ou seja, talvez em algum momento por ela ele não escreveu isso, mas talvez por ela ser estrangeira, talvez teria um problema com os próprios hebreus, e ela, provando que ela tomou a posição sacerdotal que era do Moisés, ela mostrou: eu amo vocês a ponto de dar minha vida, se tiver que matar eu vou matar, enfim, pode ser isso também. Então o autor, sendo Moisés ou outra pessoa, não deu detalhes. Então esse é o capítulo 4
tá? E ele pega e o capítulo 4, Moisés se reúne com os anciãos de Israel, então passa toda a trajetória foi um capítulo muito profundo, que pega desde o início do ministério de Moisés, as primeiras provações, até ele retornar do Egito, tá? E basicamente trata de obediência. Eu acho que essa é a mensagem que fica. Se foi a vida de Moisés, o Gerson, Eliezer ou o Altíssimo chegou diretamente em si, se era ele mesmo, ele próprio ou o enviado dele, que eu acredito que seja isso, vai depender muito da análise e é um contexto teológico muito profundo. O intuito do canal não é trazer luz, não é trazer 100% a verdade absoluta, não é trazer uma verdade nua, crua, é simplesmente trazer luz para um tema de interpretação e mostrar a diferença das versões traduzidas e transliteradas, tá bom? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, que nós possamos estudar cada dia mais e aprender um pouquinho mais. Esse é de fato o papel do canal e eu acredito que seja minha missão. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço.